Olá, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah e estamos aqui nessa aula bem especial para você que preparei, que você não vai encontrar esse conteúdo, pelo menos parte desse conteúdo em nenhum outro lugar. E nessa aula especial eu vou explicar para você exatamente como você pode agora ampliar o poder da mente sobre a matéria. Isto é, sem ter que esperar daqui a um mês, daqui a uma semana. Depois de terminar essa aula, você pode já ter uma ideia, umas ferramentas de como você pode ampliar a sua habilidade de controlar a sua realidade. Primeira coisa que eu quero detonar, um mito da lei da atração. Quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã da lei da atração, não porque eu sou contra a lei da atração. Na verdade, a lei da atração claramente funciona, ela existe. Tá? Falar que a lei da atração não funciona é como falar que a lei da gravidade não funciona porque tem aviões voando. Claro que ela existe, claro que ela funciona. Porém, da mesma forma que eu posso falar que aviões voam e eles desafiam a lei da gravidade, assim temos que entender que tem outras leis que elas têm que brincar direito com a lei da atração e tem outras leis que elas podem interferir com a lei da atração. Isto é, não é a única lei, não é a única força e não é a única força mais poderosa que tem por aí. Nós temos energia mental. Quanta energia mental nós temos? Muita energia mental, ok? Temos bastante para fazer o cérebro funcionar bem para pelo menos 3 vidas. Isto é, imagina um ser humano que vive até os seus 90 anos de idade, nós poderíamos, do jeito que nós somos, se nosso corpo conseguisse segurar a onda, temos bastante energia para conseguir continuar a crescer por uns 270 anos. Tá? Isso é uma coisa que eu estou inventando para vocês. Então, infelizmente, o nosso corpo ainda não, ele deteriora antes e começa a ter problemas que, no final das contas, o nosso cérebro ele meio que para. Então, por que isso é relevante para você? Ouviram falar do Barack Obama? Né? O Barack Obama, já ex-presidente. Uma vez um repórter perguntou a ele por que ele usa somente duas cores diferentes de terno. Ele tinha o cinza e o azul, um azul escuro e cinza claro, se não me engano. Por que só 2 cores? Ele falou com muita seriedade. A pergunta foi assim de bobeira, mas ele falou com muita seriedade, tem a resposta. Ele falou que ele não quer desperdiçar o poder mental que ele tem com escolhas completamente irrelevantes. Ele tem escolhas muito importantes para serem feitas. Então ele quer assegurar que todo o poder mental dele, ele é guardado e focado e enviado para o que realmente é importante. E não para, mas vou colocar esse terno e aquele outro, mas agora eu vou ver o embaixador da Rússia, então eles gostam mais de vermelho. Forget it, esquece. 2 tipos de terno, 2 tipos de gravata, esse que você tem, não tem mais o que você gastar energia com isso. Além de falar do fato de gastar tempo, tá bom? E isso é uma coisa interessante. Essa é a primeira lição que a gente tem que guardar na nossa cabeça. Você quer aprender a aprimorar o poder da mente sobre a matéria, nós temos que guardar as nossas energias para as escolhas certas. Segunda ideia. Lei da atração. Eu ouvi falar recentemente de uma outra coisa nova que tem tudo a ver com o que a gente explica nas aulas de Kabbalah, quem conhece nível 1 e nível 2, especialmente nível 2 quando falamos dos segredos cabalísticos das letras hebraicas, falamos o que significam os 12 signos, né, que a gente aprende na Kabbalah, que tudo é feito de energia. Hoje em dia a ciência sabe disso, né, que a menor matéria possível é uma vibração energética. Isto é, se eu quero entender qual é o menor pedacinho de Lego que constrói o universo, eu vou ter um entendimento melhor de como o universo é feito. Né? Quando descobriram o DNA, os seres humanos, né, como nós somos, depende do DNA. O que seria, entre aspas ou não, o nível da semente. O nível da semente determina como nós somos. Faz uma manipulação genética para o bem, você pode curar uma doença. Para o mal, Deus me livre. Então, o mundo quis saber qual é o DNA do universo. Legal. Aí, milhares de anos atrás, os gregos descobriram que tem átomos. Átomo significa, aliás, em grego, literalmente indivisível. Agora, depois descobrimos claramente átomos são divisíveis. Aliás, não importa quanto pequeno um átomo é, os pedacinhos lá dentro, elétrons e prótons e nêutrons, eles são infinitamente menores. Tá? Realmente, eles são tão menores que é assustador o quanto tem partículas menores. Essas partículas são feitas de partículas menores ainda. E essas partículas menores ainda são feitas de vibrações energéticas. Nada que você pode segurar. É uma vibração. Ou uma vibração. Então, se tudo é feito de vibração, eu e você e a tela do computador, o tablet ou o iPhone, não sei se você está me vendo, o smartphone, e as plantas, e o cachorro, e o teto, e o seu carro,
somos feitos de vibrações. Então, a Kabbalah já fala isso muito tempo atrás, e a ciência comprovou, mais um conceito da Kabbalah sobre vibrações, que tem, no final das contas, 12 vibrações básicas. São as 12 vibrações mais básicas, que através delas você pode criar outras vibrações. São vibrações primárias, como se fossem as cores primárias, né? Tem 3 cores primárias. Com as 3 cores primárias, você pode gerar as cores secundárias. E aí depois, no final das contas, todas as cores do arco-íris. Assim também tem vibrações energéticas. Então a Kabbalah explica das vibrações e das 10 dimensões, que chama 10 Sefirot. A gente aprende de tudo isso no curso nível 1, nível 2 e tal, o que se faz com isso. Mas uma coisa que talvez muitas pessoas não percebem, que é o mais simples para poder, antes de você ir assim, usando artilharia pesada, ou assim, você tem uma artilharia pesada, mas imagina você quer assim, detonar um problema, mas você não consegue mexer certo a direção, o ângulo não é bom, então você tem uma super bomba que ela não acerta no lugar, não ajuda você, tá? Qual que é essa sintonia assim, fina?